Olá, agronautas! Bem-vindos a mais um bate-papo do EducaPoint. E o tema de hoje é um tema especialíssimo, porque vai atender a todo mundo. Produtores de leite, produtores de corte, cafeicultores, estudantes, qualquer pessoa que queira começar a ter um empreendimento como esses. O nosso bate-papo é sobre educação financeira e eu trouxe aqui comigo o Ricardo Souza, que é especialista no assunto, dá aulas, faz cursos, escreveu um livro, Diálogo de Valor, e ele vai trazer algumas informações pra gente sobre educação financeira. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, eu agradeço o convite. Ricardo, os nossos seguidores são da área do agronegócio e um grande desafio no setor, às vezes, é diferenciar e separar as finanças pessoais das finanças profissionais, das finanças da fazenda. Isso porque também tem muitas variações, muitos imprevistos, muitas alterações nos preços que fazem que um dia o dinheiro esteja sobrando e às vezes ele acaba faltando. E aí a minha pergunta para você e até algumas dúvidas que chegaram até a gente para esse bate-papo é como é que faz para organizar as finanças nesse setor? É fácil? Precisa ser um PhD em finanças para poder conseguir organizar? Diferente do que muitas pessoas pensam, não precisa ser um especialista ou um PhD. Então você não precisa ser um especialista, um PhD para entender finanças, pelo menos os conceitos básicos. O que você precisa pensar é numa questão de planejamento. Então todos os nossos seguidores, eles precisam começar a planejar. Então o planejamento é o quê? É você começar a pensar tanto a sua realidade financeira quanto uma perspectiva do futuro. Se ele começa a colocar isso no papel, ele vai ter o que ele tem ou também possíveis oscilações que ele possa ter, como uma especificidade do setor do agro que tem especificações ou até mesmo oscilações. Essas oscilações, se ele tiver um planejamento, ele vai conseguir se precaver ou se proteger em relação a elas. O fato fundamental é, primeiro, separar o que é finanças pessoais do que são finanças da empresa ou do negócio. Isso já é um ponto primordial, para que não possa ter uma confusão. Caso você tenha confusão nesse ponto, você não vai saber se sua finança está indo bem ou mal, se o seu negócio está indo bem ou está indo mal. Então é necessário que todos nós separemos o que é finança pessoal do que é finança de negócio. O segundo fato é entender ou buscar conhecimento para administrar tudo isso. Então, buscar conhecimento, como eu me preparo para possíveis oscilações? Como eu posso fazer, para ter uma segurança maior ou ter uma reserva, como a gente sempre cita, uma reserva de emergência ou para que em possíveis imprevistos isso possa afetar de uma maneira menos dolorosa sobre as nossas finanças. Então, alguns pontos fundamentais: ter planejamento, tenha um planejamento, um conhecimento básico para que você possa fazer o seu orçamento, seja da sua empresa, negócio, como também um orçamento pessoal. Isso não exige ser PhD ou especialista em finanças, exige conhecimentos básicos e justamente também uma tentativa ou começar a ter um comprometimento consigo com o negócio. E é possível fazer isso de uma forma simples, colocando no papel ou de repente numa planilha do Excel, não precisa ter nada muito elaborado, basta saber aonde você está gastando o dinheiro, como que o dinheiro está chegando até você, quais são as entradas, quais são as saídas, não é isso mesmo? Perfeito, já está ficando boa. Assistir seu curso. Justamente, é ter conhecimentos do que são as entradas e saídas, que é o que a gente chamaria de um orçamento. Mas isso vai de acordo com a facilidade da pessoa. Se você tem uma facilidade para colocar todos esses dados no Excel, tudo bem, utilize as planilhas. Tem pessoas que gostam de aplicativos ou outro software, que também acabam auxiliando muito. Ou aquele velho bom caderninho papel, que também auxilia as pessoas. Então o fato é, precisa ter um controle, ou as informações. Não pode deixar sem esse controle, mas vai de acordo com a facilidade que cada um tem ou também aquilo que ele julga ser, que será um controle efetivo ao longo do tempo e não somente algo que comece a controlar e deixe de controlar, mas vai de acordo com a facilidade que cada um possui. Bacana. Ricardo, e assim, antigamente, o pessoal quando sobrava um dinheirinho ia lá e colocava na poupança, Hoje, a grande onda do momento são os investimentos. Colocar
aplicação um pouco diferenciada, algum investimento que tem uma proposta maior, alguns com um pouco mais de risco, outros um pouco mais seguro. Mas me diz, é possível para todo mundo? Qualquer um pode fazer um investimento? É isso mesmo? Vale a pena fazer o investimento? Isso. Todo mundo pode fazer um investimento. O que precisa conhecer é que alguns investimentos têm algumas características. Então tem investimento que você pode entrar com um plano inicial ou uma aplicação inicial, como também tem outros investimentos que aquela aplicação, o recurso que você dispõe, às vezes não vai ser necessário para entrar. Então a primeira coisa a pessoa precisa entender, ou o primeiro ponto, a pessoa precisa entender a própria realidade financeira. O investimento que ela vai optar vai estar de acordo com a possibilidade que ela tem e também com os planos que ela possui, que você possui para poder fazer um investimento. É possível começar investimentos com quantias pequenas e é essencial que você sempre pense em investir, porque investir é uma forma tanto de proteger o nosso capital como de aumentá-lo. Então todas as pessoas precisam realizar investimentos, porque estarão mais próximas das metas, dos planos, mas elas precisam sempre tirar alguns pensamentos, ruins de investimentos. Todos têm o seu risco, todos têm as suas características que elas precisam sempre conhecer qual vai ser o melhor para elas e poder então fazer uma aplicação. Bom, nessa parte eu tenho um perfil um pouco mais conservador. Eu sou um pouco medrosa para os investimentos. E eu aprendi isso no seu curso. Eu vi que existem diferentes perfis e cada um tem uma característica e deve direcionar o investimento de uma forma. Conta para os nossos seguidores, então, rapidamente, quais são esses perfis para que eles possam, de repente, se identificar e aproveitar e colocar lá nos comentários qual que é o perfil de cada um de vocês. Existem dois perfis que nós costumamos separar. Uma pessoa que é um pouco mais aversa ao risco, que foge um pouquinho mais do risco, que seria uma pessoa mais conservadora, outra pessoa que está mais propensa a correr risco. Você precisa sempre saber qual perfil você é. Mas no curso de educação financeira que nós realizamos aqui na EducaPoint, nós identificamos não somente os perfis, mas também apontamos que as fases da vida, elas podem influenciar no nosso perfil. Então uma pessoa que às vezes está numa fase inicial da vida, um jovem, e tem um pouco mais de tempo para alcançar de novo o recurso caso ele perca, ele terá um perfil ou terá uma aversão ao risco. Agora uma pessoa que já está numa fase mais madura, um pouco menos de tempo para alcançar aquele valor que poderia perder, ela terá um outro olhar ao risco. É importante que você veja não somente se você tem essa aversão ou não ao risco, mas o perfil em que você encontra-se, a fase da vida que você encontra. Dois pontos são fundamentais. Volto a repetir, realidade financeira e conhecimento. Como você frisou, ter assistido o curso ajudou muito. E eu sugiro para você que também assista o curso. E o conhecimento te dará mais solidez, mais robustez para tomar decisões. E isso, às vezes, nem é tanto uma aversão ao risco, mas é uma falta de conhecimento. E tudo aquilo que a gente não conhece gera uma insegurança. Então é necessário ter um conhecimento e também saber em qual estágio ou qual realidade financeira você se encontra. Meu perfil é conservador porque eu sou aquela mineira desconfiada. Mas conta pra gente, qual que é o perfil de vocês? Gostam mais de risco ou preferem ser um pouco mais conservadores? Ricardo, CDB, CDI, LCI, LCA, são um monte de siglas e um monte de dúvidas. Conta pra gente, existe algum que seja milagroso? Bom, essa é uma pergunta que todos me fazem. Se existe aquele investimento ideal, aquele investimento perfeito. Como nós sempre frisamos, a educação financeira, o investimento é algo particular e as realidades se modificam. Do mesmo modo que nós diríamos dos perfis, as realidades também financeiras elas se modificam. Então, o investimento ideal não é um investimento ideal para todos. Existe o melhor investimento para você ou para a fase em que você está vivendo ou o seu projeto, plano. CDI, LCA, tantos outros tesouros, todos esses acabam sendo nomenclaturas de investimentos, são tipos de investimentos. Todos eles têm o seu risco e também têm o seu benefício a ser explorado, que pode ser utilizado ou não caso uma pessoa tenha uma estratégia ou tenha uma possibilidade ou um pensamento de caminhar financeiramente. Para conhecer um pouquinho mais deles é necessário conhecimento.
E por isso que nós iremos lançar um curso exclusivo aqui de investimentos, para que as pessoas possam ter um pouco mais de conhecimento inicial, aprendendo conceitos básicos para poder também decidir qual investimento é melhor. Mas não existe aquele que é o investimento milagroso. O que existe são investimentos ideais para determinadas pessoas e para determinadas metas ou fases da vida. Conhecer o investimento é fundamental, mas conhecer também qual ponto você está e para onde quer partir é excepcional para que você possa decidir qual é o melhor investimento. Então a dica é: conheça a sua realidade financeira, saiba os seus planos e metas, porque dentro disso é que o investimento irá se encaixar. Tanto o tempo a permanecer no investimento, a rentabilidade, ou até mesmo se você precisa de um investimento que possa demorar um pouquinho mais para se transformar em dinheiro ou um pouco menos. Mas tudo isso vai sempre de acordo com a realidade. Por isso, entender a realidade é um passo fundamental e também saber qual é o seu plano e metas. Ou melhor, o porquê do seu investimento. Ótimo, legal. Ricardo, agora eu tenho uma pergunta que divide um pouquinho aí os educadores financeiros. Para aquelas pessoas que querem começar um novo negócio ou mudar de vida, sempre gera aquela dúvida se vale a pena comprar um imóvel, alugar um imóvel, juntar dinheiro para começar, pegar um financiamento. Na sua opinião, o que seria mais interessante de ser feito hoje? Essa é realmente uma questão que divide educadores. Tem alguns que falam que é sempre bom ter aquisição de uma casa, tem aqueles que falam que não é bom ter aquisição de uma casa. A questão depende do propósito da pessoa. Se você quer um investimento numa casa, de um imóvel, para ter como fonte de investimentos, existem outras opções. Outras opções que fornecem até mesmo uma rentabilidade melhor e não traz aquela dor de cabeça com possíveis inquilinos, com possíveis reformas e acabam trazendo também o mesmo retorno, como são opções de investimentos. Mas também existem aquela possibilidade de você ter uma casa ou ter um espaço para o seu negócio ou até mesmo para a sua família. Aí sim começa a ser vantajosa a opção de pensar na casa. Então eu preciso sempre saber se é como ponto de investimento ou se é como ponto de benefício próprio. É fato que toda vez que nós guardamos um recurso para poder fazer uma aquisição, isso trará com que o financiamento ou o empréstimo seja sempre menor. Sendo menor, os juros também serão menor. Então, ter uma reserva de emergência, ter já um pensamento de plano de metas, um pensamento de pretensão, de aquisição de um bem, ir juntando dinheiro, guardando dinheiro ao longo do tempo para fazer a aquisição, trará a você uma dívida menor e também um efeito de juros menor. E isso será um benefício com toda certeza. Será um alívio para algumas vidas financeiras. Algumas pessoas acabam contraindo financiamentos e pensamentos de empréstimos e parcelas maiores do que elas podem honrar. E às vezes no hoje ela não imagina que vai ser um conflito tão grande pagar por tanto tempo. Mas parcelas longas, elas acabam fazendo um efeito negativo na nossa mente. Porque no primeiro ano é uma coisa, mas daqui 2, 5, 10 anos, isso poderá gerar uma outra questão na mente e como também ninguém garante que terá a mesma realidade financeira. Se a pessoa não tiver realmente uma emergência, uma reserva de emergência, ela terá um risco grande de no futuro, em qualquer imprevisto, ela não honrar com essa dívida. Como também, se você fizer uma reserva para que você possa fazer essa aquisição, aí você terá um investimento, seja para sua casa própria, para sua família ou um negócio, de um modo que você será menos agredido pelas questões de juros e dos investimentos. O fato é esse, não existe ideal, existe realidades. E é muito interessante essa pergunta que você me fez, porque precisa saber qual é o objetivo da pessoa. Se for realmente como fonte de investimento, e volto a frisar isso, existem modalidades de investimento que proporcionam o mesmo recurso sem tanta burocracia ou dor de cabeças e afins. Necessário conhecimento. Mas se for como uma fonte de benefício próprio, aí sim já começa e pode ser uma vantagem a ser pensada e estudada. Interessante. Mas se eu for o tipo da pessoa que fiz aquele financiamento, optei por adquirir esse imóvel, fiz aquele financiamento, consegui planejar de acordo com o meu bolso, mesmo que tendo uma duração um pouco maior.
e no meio do caminho tive uma promoção, consegui uma renda extra, vale a pena quitar esse financiamento antes da hora ou mantenho ele ali para ir pagando aos poucos e no futuro ter esse imóvel no meu nome? O que você acha que vale a pena? Eu tinha um amigo que ele falava que era sempre bom você ter uma dívida porque você conseguia pagar e se comprometer de uma forma mais, mais rigorosa. Não sei se é verdade. O que ele queria dizer talvez seja uma questão educativa, né? De você falar assim, olha, esse dinheiro vai para isso, né? Talvez possa ser esse efeito benéfico que causa. Mas sempre que nós temos alguma dívida, ela precisa ter algum propósito. Se você recebeu uma promoção e você tem como possibilidade quitar o investimento antes, toda vez que você realizar essa quitação antes, os juros também você terá um abatimento. É por isso que algumas parcelas diminuem. Então você poderá ter o benefício de ter a casa e sem ser agredido, como nós falávamos justamente por os juros. Ou até mesmo aquela pretensão que você tinha de pagar, seja uma parcela maior de juros, né, uma quantidade maior de juros, poderá diminuir. Então, sim, é uma boa. Caso a pessoa tenha uma renda extra, né, ou adquiriu algum ganho que seja um extraordinário, né, fora ali do normal, ela poderá utilizar ou pensar em utilizar para o abatimento da dívida. Assim, ela estará com uma liberdade financeira maior. Mas caso ela também não tenha isso, ela não deve também se preocupar ou ter o pensamento de ter uma tristeza, né, nesse ponto, em quesitos financeiros. Ela deve continuar honrando com aquilo que ela se propôs, com aquela dívida que ela se propôs. Em um melhor momento ou não, ela poderá então estudar se vale a pena, né, se ela vai conseguir realmente um desconto real nesse ponto de quitar antes o financiamento ou empréstimo ou não. Caso ela não consiga um desconto real, caso você não consiga esse desconto real, daí já não tem tanto benefício, né? Se você for honrar com a mesma quantia de juros, sem ter esse benefício de pagar antes, nesse tempo antecipado, daí precisa realmente verificar, porque não pode ser uma boa questão. Mas com o benefício, né, de um abatimento dos juros, daí sim começa a ser uma opção a ser pensada. Ricardo, eu tenho mais um monte de perguntas, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Ele está indo agora para os nossos estúdios gravar mais um curso sobre investimentos, primeiros passos para se aprender a investir. Esse eu estou super ansiosa para ver, porque acho que vai agregar bastante. O primeiro curso já foi muito bacana, já me ajudou bastante. Mas muito obrigada pelo bate-papo. Para quem tiver interesse, o Ricardo também tem o livro. Como é que a gente faz para... Esse aqui é o meu, gente. Ele vai autografar daqui a pouquinho. Mas como é que o nosso seguidor pode adquirir o seu livro, Ricardo? Bom, além do conhecimento todo que é possível obter, né, nos 2 cursos que estarão disponíveis em breve, um já está disponível a respeito de finanças pessoais, que é como começar a fazer essa organização financeira, né, própria, e entender alguns conceitos básicos para melhorar a sua vida financeira. Em breve sairá um outro curso a respeito de investimentos. Imperdível! Esse curso também ficou muito bom, do modo facilitado, fácil de entender, para que você possa dar os primeiros passos. Além desses 2 conteúdos, a gente também tem um livro, como você indicou. Esse livro é possível comprar pelo site da editora Viseu, e você busca Diálogo de Valor. O livro também é um diálogo muito facilitado. Sentíamos a carência de ter uma obra que preparasse para outras obras até de educação financeira, sem termos complicados, sem coisas complicadas, para facilitar esse entendimento. E por isso a gente resolveu colocar as experiências das aulas e dos projetos todos num curso, para que pudesse ter um curso, né, em forma de livro, para que as pessoas pudessem ler e poder adquirir mais conhecimento para melhorar a vida e a saúde financeira. Bom, eu comecei a ler e ele tá bem tranquilo de entender, então se eu conseguir, todo mundo pode ler. Ricardo, muito obrigada pelo seu bate-papo, seja bem-vindo ao nosso canal, fique à disposição sempre que quiser trazer essas dicas pra gente, é maravilhoso. E se vocês gostaram, curte, compartilha, ativa o sininho para saber das notificações e vejo vocês no nosso próximo bate-papo. Até lá! Saúde financeira a todos nós!